Pais e mães de Miss, devo ter empatia? Crianças fugindo do set. O que um ator mirim mais velho pode ensinar para um ator mirim mais novo? Acho que você vai se surpreender. E você sabia que eu já fui uma atriz mirim num grande papel aí, bem protagonista? Você vai entender e vai ver tudo agora. Roda a vinheta! Ele começou com um sarrafo lá em cima, conhecido ainda criança como o Macaulay Culkin brasileiro. Brilhou na televisão nos anos 90 ao interpretar Alvinho, filho do Tony Ramos na novela Felicidade. E seguiu sendo o ator mirim que mais estrelou novelas na adolescência. Se você tem mais de 35 anos, vai saber que ele também foi o Pinguim, de Corpo e Alma, Chico, em Sonho Meu, Gabriel, em Pátria Minha, Lucas Bragança em Malhação, Toquinho em Vira-Lata e a lista só cresceu junto com ele. Mas ele também alternou os holofotes com outras paixões, o roteiro e a direção. Já escreveu o longa A Esperança é a Última que Morre, dá aulas de roteiro e sonha em criar uma versão 2.0 de Felicidade. E a gente tem a honra de conversar com o dono desse olhar criativo e provocativo, que cresceu e hoje é um adulto cheio de história para contar. Chega aí Eduardo Caldas, ou seria Eduardo Albuquerque? Qual será? Qual será que veio hoje? Um grande mistério. Vamos descobrir. Qual dos dois é mais simpático? Vamos descobrir. Vamos descobrir, hoje, então. vamos descobrir. Então temos 3 convidados hoje. Temos. Tudo certo. Mudar o formato do programa um pouco. E agora vamos falar de outra criança que quase foi jogador de futebol pela Portuguesa, mas viu seu nome ser ventilado no Oscar pelo inesquecível papel de Josué em Central do Brasil, ao lado de ninguém menos que Fernanda Montenegro. E na lista de trabalhos ainda tem um monte de obras que a gente adora, como Rebu, Assalto ao Banco Central, Suave Veneno, Segunda Chamada, Abril Despedaçada, Linha de Passe. Se eu fosse parar pra falar, ia ter muito mais. Só que de lá pra cá ele entregou muita dramaturgia, seguiu na carreira e veio aqui dividir um pouquinho da perspectiva dessa trajetória maravilhosa que ele tem desde que era só um garotinho. Senhoras e senhores, Vinícius de Oliveira. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Gente, vocês Obrigado, estão me prazer. deixando muito cansada e achando que eu não fiz nada da Porque eu nunca li, não foi uma apresentação. Tão grande quanto essa, a produção caprichou nessa. Tem convidado que vem Caramba. aqui e fala, não, mas coloca alguma coisinha. Aqui era quase que eu Aqui falo, era, gente, gente, pode vamos tirar uns cortar. papéis. Tem muita coisa pra Vamos gente cortar de falar. duas Quantas a horas três o programa novelas. tem, né? Não vai dar. A gente vai ter que fazer a fase 1 da vida de vocês. A fase 2 não vai dar Outro tempo. programa, fica pra terceira temporada. Vai ser a terceira temporada. Mas aqui uma fofoquinha pra quem tá assistindo a gente. Ih, já A começa gente fofoca. descobriu Ah. que uma pessoa aqui dos bastidores gravou Segunda Chamada com você. Ah, sim, sim. Série muito bacana, enfim, envolve sempre uma equipe muito grande, né? E aí a gente vai trombando essas pessoas em diferentes projetos que a gente Diferentes passa. produções. Diferentes produções. Curiosidade aí pra quem tá Cara, é assistindo isso a que eu gente. fiquei pensando também agora que o Gabi falou. Vocês devem conhecer muita gente, porque assim, se pega essa coisa de ter trabalhado na infância, Aham. isso eu vou incluir todos, né? Eu tinha só a turma da escola. Vocês tinham a turma da escola, do trabalho, equipe, né? Mas é uma doideira, né? Porque apesar de, sim, você conhecer muita gente, mas são pessoas geralmente de outra faixa etária, né? E que passam pela sua vida e não necessariamente você cria um vínculo ou uma história. Sim. Mas ao mesmo tempo você passa tanto tempo também com essas pessoas que, tudo bem, você não cria um vínculo, mas você encontra e vai lembrar de tudo, né? Mesmo sendo anos, décadas, né? No caso, não vou dar aqui a minha idade, mas enfim, mas só olhar no Google que vai dar pra ver. Mesmo com muito tempo depois, você acaba, né, lembrando dessas pessoas, assim, porque você passa muito tempo, né? A verdade é que esse tipo de trabalho são horas e horas e horas Sim. junto com essas pessoas que viram meio que sua família. Tem uma relação afetiva ali de momento, né, de trabalho, e que é importante também para o nosso trabalho, para a gente conseguir trabalhar minimamente saudável, né? De maneira saudável, já que tem uma loucura, um corre-corre. E são pessoas que estão mexendo na gente o tempo inteiro, seja do figurino, da maquiagem, enfim, ou então cuidando de você de alguma forma. Então, esse vínculo, de fato, a gente acaba criando. Eu não sei vocês, mas, tipo assim, gravei uma novela infantil, né? Então a gente gravava de segunda a sábado, 6 horas por dia. Quanto tempo? Foram 2 anos e um mês gravando. Gente, Nossa. Caraca. E aí, eu juro Muita por Deus, eu coisa. passava mais tempo com a galera da gravação do que com a grande parte da minha família. Sim. Sem dúvida. Porque eu estudava de manhã,
aí não tava com meu pai e minha irmã. Aí à tarde minha mãe me acompanhava, só que ela não tava no set, né? Ela Sim. ficava longe do set de gravação. Aí eu passava 6 horas com a galera ali, com os diretores, aí eu chegava em casa, eu jantava com meu pai, ia fazer uma parada, tipo assim, decorar texto, estudar pra escola no dia seguinte. Quando eu fui ver, de fato, tem esses laços muito fortes, porque eu passava muito mais tempo com a galera da gravação, com os diretores, do que com a minha família. Sim. Caramba, Isso e é muito doido, 2 né? anos, né? Essa Muito experiência interessante. de muito tempo eu nunca tive. Não sei se você teve, Não, mas... porque essa novela Chiquititas, né? É. Porque era meio que ongoing, né? A coisa Ah, mas ia você também foi emendando acontecendo. uma na outra, né? Mas aí É. mudava um É, pouco, né? é. Porque muda um pouco a produção, são outras pessoas e tal, então tem uma novidade. Mas nesse caso, realmente, 2 anos. Acho que a novela que eu fiz, que era mais longa, tinha, sei lá, uns 220 capítulos por aí. E eu Imagino amo que que isso ele aí em 2 fala anos. como se É, fosse uma 201 coisa... coisa. Não, mas Coisinha, poxa, acho. pensa só, 2 anos inteiros, 2 anos e meio, né? É, 2 É anos, 2 muita anos. coisa. Chegou a 480 e poucos episódios, mas no ar foram acho que Caraca. 500 e pouco, porque eles queriam aumentar a novela, e aí eles metiam 2 clipes, um no começo, um no meio e um no fim, Pra pra esticando. esticar a novela. Caramba. Agora, eu desse lado aqui, né, que não vivi isso, não passei por isso. A pergunta que mais fica na cabeça de todo mundo que, né, quer saber mais sobre os bastidores é se de fato dava tempo de se divertir, sabe? Se tinha esse lado da responsabilidade, mas ao mesmo Uhum. tempo o trabalho também tinha um lado divertido e legal. Eu acho que você acaba adaptando para a diversão ser o trabalho, né? O momento Aham. de atuar e tal. Óbvio que também tinha alguns momentos que dava. Eu lembro que tinha um estúdio da Globo, a Taikon, que nem existe mais, que tinha um campo de futebol atrás do Ô, estúdio. louco. Então, de vez em Ah. quando, muito de vez em quando, eu chutava alguma bola sozinho, porque também a galera tava trabalhando. Tava... Ainda, Então, ainda isso. chuta baixo pra não fazer barulho. pra não fazer barulho. Chuta em silêncio. Mas, em geral, a brincadeira era. Muitos atores mirins falam isso, que é uma brincadeira séria, tem esse termo. Né? É brincadeira séria de trabalhar, de encenar, né? De atuar e estar ali vivendo aquelas outras realidades e tornar isso uma brincadeira. Brincar com outras crianças. Se você tiver a sorte de fazer uma novela com outras crianças. Você teve Era uma isso, putaria. né? Putaria de bagunça, tá, gente? Putaria de bagunça, juro por Deus. A gente calma. já quer saber Calma. mais. Entrega. E é muito louco, porque, tipo assim, principalmente vocês, desde muito criança, atuaram com atores geracionais. Tipo Cara, assim, isso é foda. Fernanda Montenegro, sabe? Se vocês tinham essa noção da importância, Tony o Ramos. quanto tava impactando, tipo assim, tanto na carreira de vocês, quanto no público em geral, tipo assim, vocês tinham essa noção do quão foda era a parada que vocês estavam fazendo? Cara, eu ainda bem não tinha essa noção, porque, cara, ia ser derrubado em cena, porque imagina, uma criança que nunca tinha feito nada, e aí entra pra fazer um filme com a Fernanda Montenegro, claro que a perna vai tremer. Então eu não tinha essa noção do tamanho da Fernanda, sabe, quem era exatamente. E isso me ajudou a entrar em cena, porque eu entrava sem nenhuma responsabilidade, né? As Aham, pessoas, logicamente, projetavam, mas assim, não chegava até mim. aham. Sabe, não me cobravam coisas, nem a direção, nem ninguém, só falava: "Ó, vai lá, faz o texto bonitinho com a Fernanda e tá tudo certo". E aí eu ia, fazia o meu jogo com ela sempre muito solícita, ajudando e disponível, não é que se fazia de estrela, muito Ai, pelo ela é contrário, tudo, né? ela cuidava de mim, né, ela Ai, se que colocava num bonitinho. lugar, ó, como se fosse a estrela é a criança, até porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo exatamente. Então, para a coisa dar certo, é importante você ter esse cuidado Uhum. para a criança, porque se você só joga, a criança, fica desesperada e não sabe o que fazer. Então, nesse lugar, foi ótimo não conhecê-la naquele momento. Não tem a E dimensão. aí a gente foi criando uma amizade, uma proximidade de, sabe, como se nada, assim. Você tinha E foi quantos anos? incrível. Eu tinha 11 anos. Ainda Muito foi novo. um pouco depois. Eu comecei com 7, né? Então, realmente, eu não tinha nem noção de não personificando numa pessoa, mas assim, do que era. Tem um ator que é famoso. Pra mim era o tio Tony que fazia tio ali as Tony. coisas. Tio Tony é E Que era era isso. rabugento, que É. era legal às É. vezes. E aí eu fui crescendo assim também, entendendo que essas pessoas que eu entendi que eram importantes para o mundo externo e tal, mas para mim eram pessoas que Estavam lá trabalhavam no ali comigo. trabalho com você. Eu cheguei a trabalhar com Fernanda também na Zazá, uma novela da Que Globo. legal. Aí eu já era um pouco mais velho, acho que eu tinha 12 ou 13. Já é um homem, Já. né? Mas eu já sabia, já entendi o peso né, de tipo, pô, Aí já Dona já Fernanda. sacava mais. Já. Dona Fernanda, maravilhoso. Fernanda. Mas É. você comentou que
você falou uma frase assim: aquela criança que nunca tinha feito nada. Como que você acabou ali? Começando. Você tinha feito alguma coisa, sei lá, de publicidade e tal? Como é que foi a Nada, trajetória de imagina. vocês? Cara, enfim, sou do Rio, né? E aí eu morava na Maré, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, Uhum. enfim, uma das favelas mais violentas até hoje, infelizmente. E aí eu tinha uma turma, junto com meu irmão mais velho, que já faleceu, que a gente ia para o aeroporto Santos Dumont trabalhar como engraxate, Uhum. né? E aí isso, moleque, com 9 anos, pegava o busão da Maré e ia até o Santos Dumont. Essa galera, assim, já era da vida. Já estava E já trabalhando. estava trabalhando, né? Ali dando os rolês, dando os meus Sim. pulos. E até que um dia o diretor, o Walter Salles, estava lá no Nossa. aeroporto, estava vindo aqui para São Paulo, e eu fui pedir um lanche para ele, que ele estava na fila da lanchonete. Ele gentilmente me pagou esse lanche. Cara, olha essa história. E, e aí, enquanto eu comia ali, ele também comia o lanche dele, ele ficou me observando nesse meio tempo. Depois foi falar comigo, perguntar, enfim, se eu queria fazer um teste, se apresentou que ele era diretor de cinema. Eu nem sabia que ele estava falando direito. E eu falei, tá bom, me interessa aí pelo teste, beleza. Aí ele deu o endereço, o lugar, né, para eu poder ir, que era na Videofilmes, a produtora, que era ali do lado, mas eu não sabia onde era, não conhecia. E a data, mas acabei não indo. Assim, os dias passaram, eu não fui fazer o teste. Só que ele pediu para que 2 pessoas fossem me caçar lá no aeroporto, assim, durante a semana. E essas 2 pessoas passaram o dia inteiro até que me encontraram, andando assim na calçada ali do aeroporto, me pararam, perguntaram se eu era o Vinícius, eu fiquei naquela dúvida, né. Será que Quem quer saber? Quem quer saber? Falei: "Mano, da onde você me conhece, né?". E aí, enfim, explicaram que estavam ali a pedido do Walter e perguntaram se eu não queria fazer o teste, ir até a Videofilmes com eles, fazer o teste. Falei: "Vamos embora, posso ir sim, mas vou aqui com meu amigo, meu irmão, pra, né, a gente se garantir, né, a defesa ali". E aí fui fazer Quantos esse anos tinham os outros meninos? da minha idade também. Meu irmão mais velho estava com 12 anos e o outro era da minha idade. Eu É lembro quando muito você me legal o contou isso. pensamento da criança, né? Tô com a minha galera. Tipo assim, É, dois É, meu. homens adultos, vai dar mas eu tô com meu certo. irmão Tá de tudo 13 certo. e outro moleque de 11. Mas pô, como a gente vivia Não, ali, já sim. tinha essas manhãs todas da Óbvio. rua, né, mas tem que saber se virar. Eu lembro quando você me contou isso, você falou também que sua mãe ficou meio preocupada, assim, de tipo, não sei o quê, que pode ser um sequestro, alguma coisa assim. Foi, Então tinha foi. isso também, né? Até De, por tipo, isso eu não Então. fui fazer o teste, porque eu liguei pra minha mãe à noite, no mesmo dia, e ela falou: "Ó, cuidado, porque pode ser alguém querendo sequestrar, vender seus órgãos", porque tinha essa Claro, lenda mas urbana no tava Rio. rolando na Mãe época um sempre negócio assim. tranquila, né? As Hã? mães estão sempre tranquilas. É. Eu sei porque eu me encaro. Então. E aí eu fui lá fazer o teste. Enfim, foi uma coisa rápida, né, pediram para eu decorar um texto, me cantaram, assim, o que eu tinha que falar, e aí eu fui, fiz, aí a pessoa ligou para o Walter, enfim, se comunicar. E dali em diante a gente começou um processo de outros testes, preparação, e acabou rolando. Você não imaginava, nem sonhava em fazer qualquer coisa de atuação. Nada, Que um cara. olhar clínico do É. diretor, né? Na hora. Ver o Total. potencial. E só conversando, né? Porque ele É. não fez um teste nem nada, ele viu ali. É engraçado isso, assim, óbvio, ele viu uma coisa no Vinícius, mas Uma não latência. tem como também não acreditar em sorte, em estar no momento Oh, certo, no lugar certo, claro, né? A sem minha dúvida. história Também. também foi, assim, eu nunca fiz curso, não sabia que existia isso. Uma amiga da minha mãe dividia apartamento com a Viviane Pasmanter, porque ela é de São Paulo e estava no Rio gravando a primeira novela dela, Felicidade. E eles já tinham selecionado uma criança para ser o Alvinho. A criança cresceu ao decorrer da novela, ia entrar no capítulo 80, e aí eles estavam desesperados procurando uma nova criança para o lugar daquela criança que estava grande demais. Ela viu uma foto minha na casa da minha mãe, eu nem morava com a minha mãe na época, estava morando com meu pai, e perguntou: "Posso indicar seu filho?" Minha mãe falou: "Pode". Eu fiz o Vai. teste, passei, a novela foi um sucesso e daí foi. Começou. Então Uhum. é doido isso, porque também as pessoas falam: não sei o que de sorte. Sim, sorte Se faz a gente parte. não leva para um lugar mais espiritual, um lugar mais de fé, analisando o mundo como ele de fato é, a maioria das pessoas que eu conheço que começou assim desde muito pequeno, o fator sorte é essencial. O meu foi a mesma coisa. O seu também? Porque eu que tô de fora, a gente tem sempre a impressão de que a criança já estava inserida dentro desse contexto, de ter os pais trabalhando, de repente, em backstage e tal. Ou uma mãe que pensou: eu acho que Uhum. ele é muito desenvolto, né? Vou botar para fazer um curso. E
É que Aqui a gente viu que não foi o caso, É que né? geralmente a experiência que eu tenho quando os pais tentam fazer a criança dar certo, até consegue pegar um trabalho ou outro, mas não é o desejo dos pais, sabe? Então chega um momento Uhum. que trava, porque a criança não quer, Porque porque fica o maior do adolescente que o não quer. seu, Acho que né? o exatamente. determinante é a criança, né? É A o pessoa tem que indivíduo, querer assim. fazer. Se não quiser fazer. Você foi como? Eu tenho uma irmã mais velha, né? Eu tenho 25 hoje, ela tem 29. E a minha irmã, quando a gente era criança, ela tinha o sonho de ser modelo de passarela. E a minha irmã é muito alta. Ela tem 29 anos e Diferente de 1,60. mim, né? 1,60 de altura, ela é tá. muito Não, alta. ela é alta igual eu. Então ela nunca teve muita chance. Hoje em dia, modelo de passarela você ainda até tá mais democrático, Sim. pessoas menores conseguem fazer. É, o mais Mas na época. democrático, 1,69, É. né? Mas antes era 1,75 no mínimo. É. Pra mulher e pra homem 1,82. Então, tipo assim, na época não tinha esse papo, então não ia dar certo pra ela. A opção foi fazer book pra fazer modelo de fotográfico. E aí minha mãe não podia me deixar sozinho em casa, eu sou mais novo, ela me levava junto pras paradas, meu pai trampava. Minha mãe, vou fazer pra sua irmã, você não quer, Gabriel? E eu, faz aí, sabe? A irmã Tipo, vai, a irmã né? vai, eu Ah, vou, vou mas fazer. eu era uma criança chata e pentelha, fechada, não gostava de rir, não fazia nada, então eu não sabia sorria tipo, sabe? Era uma criança que não tinha o menor talento pra parada. E aí, com 11 anos, a gente achou uma agência maneira. Eu fiquei 2 anos fazendo comercial, assim, de hobby. Vim de E uma você família. achava legal? Eu me divertia, mas era um lugar que eu levava muito como hobby. Mas é porque como eu sou de uma família de classe média baixa, Tá. né, a geração dos meus pais foi a primeira que começou a ir mais para um lugar de classe média baixa. Meus avós sempre foram muito pobres, essas coisas. Era Então tinha um importante, lugar né? que também era importante de eu fazer as coisas porque ajudava muito dentro de Uhum. casa o dinheiro que eu conseguia. Mas era hobby, sem pretensão, sabia que ajudava, guardava um dinheirinho pra mim. E aí do nada veio um teste pra uma novela que foi Chiquititas, nunca tinha feito curso de nada. 1 milhão de crianças talentosas que faziam curso desde os 5 anos. E eu ali, a Márcia Ítalo olhou pra mim e falou: gostei desse moleque, fui fazendo os testes, fui passando e confiaram em mim. É um pouco Cara. disso, um pouco de destino, um pouco de sorte, cada um chama de uma coisa. E aí eu fiquei pensando, no seu caso, que tem os filhos Uhum. agora inseridos, né, dentro desse universo. Como que foi e como está sendo? Cara, bom, eu nunca forcei, porque nunca me interessou esse lugar de tentar colocar meus filhos só porque eu tô lá, a mãe também. Acabou sendo um processo natural, porque o mais velho começou a trabalhar, ele fez primeiro um filme com uma diretora que a mãe já tinha feito um filme, então é uma pessoa querida, tal, um personagem bacana, tal. E ele também se interessou, ele fez o teste, se interessou, e aí rolou. E aí, logo depois disso, a mãe, que é a Sara Antunes, escreveu uma peça, né, relacionada à família, uma avó que teve Alzheimer, tal, e dirigiu e chamou os dois para estarem nesse processo, enfim, ajudarem a contar essa história. E eles gostaram, curtiram e estão indo, mas não é uma coisa, sabe, que eu fiquei Definitivo, levando, para fazer testes. Sim. Levei no início, mas me arrependi assim amargamente, porque foi uma coisa horrorosa. Eu falei, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Cagada. Ah, Entendeu? Vou embora, nem esperei pros meninos pro mais velho fazer o teste e fui, assim. E aí a coisa aconteceu naturalmente e também nem tô forçando. Tô falando, ó, é assim, assim, assado, assim que acontece, quer, se não quer, pense em outra coisa, porque a vida, meu, tá aí e a gente tem muitas possibilidades, né? É que muitas vezes essa coisa do ser artista, ser ator ou atriz, a gente acaba se fechando num mundo e acredita que a gente é possível fazer só isso, né? é. E não, a gente tem outras habilidades possíveis ali. Ah, sim, vocês, né, são um exemplo disso também, né? Entendeu? E Uhum. até mesmo dentro da área, quanto fora da área, meu. É Sim. possível Sim, fazer sim. diversas coisas, né? A gente não é essa caixinha fechada. Enfim, fico tomando cuidado ali com os meus filhos, sou chato com as produções na questão de horário, do rigor, sou bem chato, assim, tipo o juiz do É. rolê, assim, sou chato. Até porque as pessoas romantizam muito, né? Como é que é, ainda mais pra criança, cara. Ah, sim. Às vezes eu chegava num teste pra um comercial, marcavam 10 da manhã. Aí você chegava às 10 da manhã, já tinha uma galera que tinha chegado às 7 da manhã. E aí o horário limite era 4 da tarde, era 7 da noite e ainda tava rolando teste. Então você às vezes passava o dia inteiro pra ficar lá. E nessa época que eu fazia teste, eu não sei como é que tá hoje em dia, não era obrigatório dar caixa teste. Às vezes você saía de lá e nem Não 50 ganhava reais, nada. nem 70 reais você Uhum. tinha pra estar lá. Então você perdia o dia inteiro, se cansava e pegava 3, 4 ônibus às vezes pra chegar no lugar. Então, tipo assim, a galera romantiza muito, muita coisa também, Cara, sabe? você fala É isso de romantizar, e sabe o que eu lembro muito? Tinha uma menina na minha escola que ela fazia publicidade, comercial, né, e tal. E aí uma vez eu ganhei um jogo de aniversário e ela estava na capa do jogo, sabe? A criança na foto, assim, tipo,
com o jogo ali. E eu lembro que assim que eu peguei a caixa, eu pensei, cara, com certeza ela ganhou esse jogo. É o nível de romantização que você faz, total. né? Queria ver se vocês têm mais memórias, registros, situações do set de gravação, se vocês lembram como é que era, se às vezes passava um pouco do tempo, porque hoje em dia tem uma legislação muito grande, né? Criança, você pode trabalhar 6 horas por dia, tem esse cuidado, tem que ter um pedagogo, tem que ter um camarim específico para pessoas que são menor de idade. Vocês lembram como é que era essa ambiência, como que vocês eram tratados, tanto dentro do set quanto ali nos arredores? Como é que era para vocês? Cara, eu tive, acredito que a sorte de não ter episódios, assim, muito problemáticos de diretor lidando comigo. Teve uma vez ou outra, Você me fez lembrar uma mas Nossa senhora. Pera, só de segura. falar de diretor lidando, ele já... Bateu os o gatilhos. gatilho aqui. Mas, assim, tudo isso que você falou, na minha época, imagina, eu comecei em 91, né? Não existia. Era tudo mato. Era. Não, é pior. Antes disso, ainda era pior ainda, né? A gente realmente foi tendo uma evolução Sim. acho que na compreensão da sociedade como um todo, que acho que tem que melhorar ainda muito, entender que isso é um trabalho infantil, né? Com toda a glamorização que a gente possa fazer, mas é um trabalho infantil. Mas essas coisas assim de horário, eu saía do colégio, tinha um carro me esperando, me levava direto pro Projac, eu ficava lá até 9 horas, que é quando acaba, não é porque eu tinha que parar, é porque acabava o estúdio, fechava às 9. Dia seguinte de novo. Então, assim, Ai, a povo da escola não tinha inveja de você, eu tinha inveja da menina do jogo. imagino que sim, mas assim, Porque, eu tinha inveja cara, deles em certo olha sentido, isso. porque eles acabavam a aula, eles iam pro clube, iam pro play brincar, iam pra rua jogar bola, iam fazer um curso de inglês. Eu ia trabalhar, e quando tinha férias, só significava que eu ia trabalhar de novo na parte da manhã, Só entendeu? não ia. Aí você Ai, passava mais de 12 horas Eu tinha gravando, mais às vezes. tempo pra gravar. Então, assim, eu vivi ali os anos 90, que eu acho que foi a saturação do ator mirim. Tinha muito, né? A partir dos anos 80, ali na novela Gata Comeu, foi um momento onde começaram a usar bastante uma galera, assim, né? Então, Uhum. nessa novela tinha o Danton Mello, a Juliana Martins, o Berdan. E aí, enfim, anos 80, né? Que começaram a entender a criança como um mercado grande, show da Xuxa, essas coisas. Sim. E aí, nos anos 90, isso ficou demais. Tinha muita gente, muita criança trabalhando. E aí, o poder público começou A regularizar. a regularizar. A gente tem que Ainda bem, lembrar né? o Ainda seguinte, bem. que a criança, ela é mencionada pela primeira vez na Constituição do Brasil em 88. O Estatuto da Criança e Adolescente é em 90. Então, é uma Caramba. coisa muito recente. Então, não tinha nada. Era Trampa Velho aí, Oeste, se vira. assim. Não, isso que você ainda estava numa emissora Sim, enorme, né? sim. Então ainda tinha ali uma segurança um pouco maior. Com certeza. E pra você, como é que foi? Cara, pra mim foi tranquilo, porque eu fazia do set um lugar de diversão e de muita curiosidade. Porque como eu tava ali a primeira vez num set de cinema, que é muito diferente de novela, tudo era muito curioso, tanto que eu não parava no camarim, jamais, assim. Eu ficava rodando pelas equipes e conversava com todo mundo, me divertia e ficava aprontando coisas e queria ajudar a equipe. Quando a gente viajava, distribuía água pra figurante e tal. Então eu me sentia num ambiente, assim... Exploratório. Não me exploratório não, pelo amor de Deus. eu juro. Exploratório de explorar as coisas. Mas também, Nossa, não, mas, pelo amor mas deve ter Palavras um de pouquinho. dúvida. Não, nesse lugar, exatamente, de conhecer, de explorar um novo mundo, um De novo xereca. universo, É. porque eu sempre me interessei por isso, né? Até a minha questão de direção, de ser diretor hoje em dia, é por esse momento, né? De observar a equipe, como funciona a direção e Cara, você tudo. estava lá desde É, sempre, você saca exato. tudo. Todo um movimento que aquilo me impressionava muito. Então eu me divertia naquele lugar. Você sem Eu gosto de set de paciência. filmagem. Você sem paciência pra quem tá começando. Pois é. Né? Mas eu gosto desse lugar de set de filmagem. E, claro, na questão do trabalho, sempre teve muito carinho ali. Né, o cinema, enfim, o cinema de antigamente tinha um lugar artesanal e de cuidado, assim. E eu lembro, enfim, exclusivamente nesse, produção da Videofilmes, o Walter Salles e tal, era ali uma galera muito preocupada, né, com o que estava sendo feito e tal, porque é isso, uma criança de família humilde, que não estava nem acompanhado pela mãe, assim. Eu não tinha um familiar comigo no set. Não Nossa, tinha. você Não. ficava muito sozinho. Exatamente. Você Então dormia era... sozinho? Não, eu dividia quarto com a pessoa que era minha responsável. Então tinha um lugar, assim, de afeto muito grande, que eu não me Nossa. sentia explorado, não sentia Tá. que passava horas, nada disso. Claro, às vezes eu me cansava, eu Óbvio, reclamava, tal. Uma vez eu resolvi pegar
minha mala e ir embora, assim, lá Eu no sei. interior da Bahia. Exatamente isso. Falei, meu, eu tô cansado, quero voltar pra casa, arrumei minha mala e saí da pousada e fui pra rodoviária sozinho. Mentira, resolveu. Resolvi. E voltou? Voltei porque aí o produtor foi atrás de mim, conversou comigo. Eu falei, tá bom, então vamos voltar. Então vamos. Só quis dar um susto. Não, É. gente, então vocês penaram muito pra que eu pudesse caminhar. A gente falou de diretor, eu quero muito contar essa história. Conta. Eu não vou citar nome, eu não vou falar em qual projeto. Mas a gente vai caçar na internet até Imagina, descobrir. depois Mas vem na minha DM. Estava eu em um projeto onde eu era um ator mirim, gravando há algum tempo, e novos personagens iam ser inseridos na trama. Primeiro dia do ator, a gente gravando, ele tava muito nervoso, tava errando as falas. Já começou que era um personagem de enfrentamento meu. Então, tipo assim, a gente tinha uma treta. Ele era tipo o seu inimigo. Então era pra gente ter... Era pra ele dar medo em mim. Tá. E aí chegou no set, o diretor de elenco escolheu um menino que era menor que eu e mais magrinho que eu. Vixe. Chegou que o diretor já falou, é esse menino? Ixi, Maria. Desse tamanho? E saiu andando. Aí o moleque já, fechou. Tadinho. Já tremeu. Moleque de, sei lá, não vou revelar a idade, porque senão se eu falar a idade do moleque, vai... Enfim. Ele começou a ficar nervoso, errou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O diretor parou o set. Falou, peraí, tô indo aí. Aí ele foi na cara do menino e falou, você quer ser ator quando crescer? Aí ele falou, sim, quero sim. Falou, pô, então estuda. Porque tá muito ruim. Nossa, E voltou. É uma criança. Se eu tô no set, eu paro o set. Como ator, eu paro o set, velho. Mas hoje em dia, Mas né? só tinha criança muito nesse dia. difícil. mas como Não tinha um adulto. Hoje em dia. Não tinha Hoje em um dia, adulto. você como adulto, tipo, É. você criança, você saber o que você pode, o que você não pode Como a falar. pessoa pode falar com você ou não, né, também. Esse eu posso até falar, porque já até faleceu. Era a minha segunda novela, de Corpo e Alma. Essa novela meu personagem era muito grande, assim, tinha muita cena sempre. E aquele esquema novela, né? São 34 cenas no dia que você vai gravar, fast food total. Era um dia que eu tinha gravação primeiro numa externa, calor pra caramba, Rio de Janeiro. Aí depois estúdio e depois externa noturna. E no estúdio eu tinha uma cena assim com uns bifão de texto gigante, assim, muito, muito texto. E eu sempre fui muito direitinho, fazia tudo certinho e tal. Só que nesse dia que eu tinha uma porrada de coisa e que fosse, né? Um dia que você tá off e tal, que você não tá muito bem, eu não estava conseguindo acertar o texto. E aí, de repente, esse diretor, ele mandou parar tudo, deu 5 minutos de cafezinho para todo mundo, chegou para mim e falou assim, você fica aqui até você descobrir qual a fala que você tem que dar na cena. E jogou, assim, o roteiro na minha frente. E eu fiquei sozinho no estúdio, imagina, assim, tipo, tinha 8 anos. Nossa Aquele estúdio Senhora. gigante, frio, que, tipo, até o segurança ficou sem graça e saiu. Eu lembro dessa cena, todo mundo saiu e, tipo, do lado da porta Sempre do fica um corta-fogos segurança. tem sempre um segurança. Até ele meio que ficou sem graça e saiu. E eu lá sozinho com o texto. E anos depois, eu sempre tinha esse pesadelo de qual é a minha fala, entendeu? Que eu acho engraçado, porque é meio qual é o meu lugar no mundo também, assim, né? O que eu tenho que falar? Qual é o meu papel, assim? Eu sempre volto pra esse Sabia que eu momento. já tive alguns pesadelos assim? Tem que entrar em cena, tem que entrar numa peça e você não ensaiou. Não sabe Aí você, tem que o fazer. que eu faço? Aí, tipo, te empurram em cena. Já tive Ai, esse que pesadelo horror. algumas vezes. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando também? Vocês crianças convivendo num ambiente muito de adultos, assim, né? Rolou de vocês perceberem coisas ou situações totalmente inapropriadas para vocês estarem dentro daquele contexto e que só hoje em dia vocês se deram conta de que aquilo estava rolando, mas vocês ainda não tinham a malícia para perceber? Eu acho que como via de regra, assim, eu não consigo puxar uma coisa, porque a questão é que, imagina, a criança ela vive normalmente no mundo das crianças, né? Ela tem um cheiro do mundo dos adultos ali no jantar, né? Que os pais falam alguma coisa, você vê alguma coisa na TV. E tem muita coisa assim, peraí que eu vou falar com seu pai, vai para lá, né? Exatamente, que você, Sim. isso aqui não é para você. É. E essas crianças que passam por isso, elas de repente elas são pinçadas desse mundo e jogadas no mundo dos adultos, né? Eu passava minha tarde e noite inteira no meio só de adultos, conversando assuntos de adultos, vivendo responsabilidade de adultos. Então, a verdade é assim, você fica no meio do caminho esquisito, assim, porque você é criança, querem que você continue sendo criança, né? Porque você não pode ficar grande ali, você não faz mais o papel de Nossa, criança. você não pode crescer. Isso não que pode eu ia crescer. perguntar, vocês tinham medo de crescer? Não é medo, na verdade eu queria muito crescer, porque, enfim, aí vai da minha história também, né? Eu parei com 14 anos porque Aham. eu não queria mais. Foi demais, foi muita coisa. Eu falei, o jeito que eu tinha de lidar com isso peraí, eu vou parar de fazer isso e descobrir de alguma forma quem eu sou, porque
eu sou uma confusão de muitas coisas. Eu sou os meus personagens, eu sou essa persona Eduardo Caldas, entendeu? Que é o que as pessoas veem de mim, mas quem eu sou disso? Eu sou uma combinação disso tudo, eu sou, enfim. Eu queria muito crescer e eu acho que o ator mirim ele é sempre colocado nesse lugar que você tá preso na sua infância. E é Sem mui curtir tanto ela, né? Pois é, você nem assim, eu acho que curtir, eu acho que todo mundo curte, mas assim, é uma infância diferente, a gente Diferente, não né? é igual a que todo mundo tem, então assim, você tem menos ponto de contato, às vezes, com umas crianças ali da sua idade. Mas, pô, tem o lado bom disso, né, acho que a gente foi exposto ao nosso eu artista muito cedo, com muita intensidade e vários dos outros atores mirins que eu converso e que não fazem isso mais, não atuam mais, eles falam: "Pô, meu eu ator tá super vivo, eu dou aula de português e tá vivendo ali". São várias coisas que a gente aprendeu nessa faculdade enquanto criança, assim. Então acho que a gente teve uma infância diferente. Uhum. Boa ou ruim, aí é questão de eu gosto de muita coisa e não gosto de várias outras. E você? Eu tenho uma coisa curiosa com set de filmagem, né, que eu sempre fazia uma comparação, era meio que inevitável, mesmo, como criança, da realidade que eu vivia e da realidade de um set de filmagem. A realidade que eu vivia era muito mais dura, mas assim, anos-luz do que um set de filmagem. É outro Então o recorte. set de filmagem, assim, não me impressionava tanto o que acontecia, sabe, porque, enfim, você viver, porra, numa favela do Rio de Janeiro mega violenta, cara, você vê morte, assim, do lado da sua casa, entendeu? Corpo na rua, assim, a dar com pau, entendeu? Então o que acontecia em set de filmagem, ok, estava ali vivendo e estava tudo certo. Então eu nunca tive, assim, grandes problemas no set de filmagem, nunca peguei, assim, um diretor ou diretora que fosse grosseira nesse lugar, como aconteceu nessas situações que vocês contaram. Se acontecia uma coisa ou outra, eu retrucava, porque eu era chatinho, marrento, nunca dei tanta brecha, assim, pra pessoa me maltratar, justamente pela vivência que eu tinha da rua, né. Se não deixava as pessoas da rua me maltratarem, por que que eu ia deixar um coxinha me maltratar? Não, né, meu. Já veio treinado, Entendeu? aqui Vamos baixar a não. bola, pois é. Então, Muito a bom. relação sempre foi, assim, diferente nesse lugar. É engraçado que antes até de você ser ator, você já estava nesse lugar de criança trabalhadora, né, você já Já. estava Exato, ali ralando e tal, então exato. isso também talvez até tenha contribuído em várias coisas Não. também do compromisso de estar lá Não, sem fazendo. Com dúvida. Também na certeza, né? questão do personagem, né, que o Sim, Walter, né, sei lá, fez teste pegou com muita mais coisa. de 1.500 crianças. E aí quando ele tem a oportunidade de ver uma criança que tem uma vivência, uma história, empírica da rua de verdade, fala: "Meu, isso aqui para o filme, aparentemente é perfeito. Vamos ver se dá certo", entendeu. E acabou rolando, assim, nesse lugar. Porque é isso, eu era o marrentinho da turma, sabe, da galera, porque que eu era marrento na rua era também no set de filmagem, assim, era a mesma energia, que não me podavam, né. A não ser, claro, tinha educação, tudo isso, mas na questão de ser a criança que eu era, assim, fora dali, era aquilo que eles Uhum. precisavam, principalmente nas cenas, sabe. E esse lugar ai, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o tema desse lugar do ator mirim. No que isso influenciou, assim, na vida de vocês? Resquícios, talvez, de aprendizados ou coisas que vocês se afastam ou se aproximam, por conta dessas vivências que vocês tiveram? Mas que se afasta do que exatamente? Tipo assim: "Ah, eu vivi isso na minha adolescência, já trabalhando, na minha infância trabalhando, então não quero viver isso mais". Ou então, no que te moldou de personalidade e de caráter? Cara, eu acho que para trabalho, assim, comprometimento, esse tipo de coisa, assim, que até às vezes até não é muito saudável, sabe, assim, de achar que a vida é isso, só que meio que é colocado isso pra você, né, que o que você tem de especial é isso, é ser um trabalhador, tá ali sendo produtivo e tal. E eu acho que a vida tem mais do que isso é importante, mas tem outras coisas, né. Então, muitas vezes eu negligenciei vida pessoal, digamos assim, tipo, relacionamento com as pessoas pra focar em trabalho, em o que que eu vou fazer, o próximo passo na minha carreira, delírios de grandezas que às vezes não cabem, assim, né. Às vezes não, acho que na maioria das vezes. E nisso, assim, eu sempre remeti a isso, a esse momento de quando eu estava ali começando a entender a vida, o que era focado era isso, assim, Você trabalhar, falou que fazer as começou coisas. com 7 anos, né. É. Que aí, sabe quando a galera tá entrando na faculdade com 17, você já tinha 10 anos de carreira. Já. Entendeu Pode crer. o quão louco é? Então é de fato uma outra visão de mundo, né. Eu É, sinto isso. pra mim foi justamente isso. Eu tinha uma perspectiva de vida antes de fazer Central, cara, inimaginável. Não sei dizer que caminho, eu
seguiria, porque era ignorante da comunidade, como eu já falei, meus pais também ignorantes, enfim, difícil imaginar alguma coisa. E a partir do momento que eu tenho uma oportunidade completamente diferente, distinta do mundo que eu vivia, para um outro mundo, aquilo para mim foi assim, uma luz, assim, no fim do túnel, que eu falei, meu, isso aqui tá interessante, vou seguir. Uhum. Porque é isso, você tem a oportunidade de conhecer outras pessoas, e viagem, e culturas. Então eu fui me interessando por Uhum. tudo isso. Então, isso de certa forma moldou meu caráter para um outro caminho e minha visão de mundo. Essas vivências, essas experiências. E hoje em dia eu sou o que sou por conta disso tudo. Claro, tem uma coisa ou outra que não me interessa e que eu ajo de uma maneira diferente da minha vida e também como trabalhador, né, eu aprendi a não romantizar a profissão, né, muito pelo contrário. Aprendi que, meu, é trabalho como qualquer outro trabalho possível. A Importante diferença dizer é que eu estou isso. fazendo o que eu gosto. Tem outras pessoas que, né, trabalham em áreas que não gostam, mas também não deixa de ser Ainda é E um a gente trabalho. não tá, privilégio. por mais que a É. gente goste, a gente também não tá esbanjando alegria todo dia que a gente vai pro set de gravação Não, 7 horas da Sim, manhã, assim. não. não, Tem de dia que a gente jeito chega lá nenhum. puto também. Mas Lógico. o quanto essa oportunidade mudou a realidade da sua família? Cara, aí mudou por completo, né? Tipo, 360. A gente consegue sair da favela e vai para um lugar melhor, outras oportunidades de estudo, em escolas boas e tudo mais. Enfim, minha família é uma outra, assim, a perspectiva 360 de fato, A sua também? entendeu? Sim, sim. A geração dos meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, vieram, tipo assim, de uma pobreza muito grande, Uhum. até onde eu sei da história. O meu avô conseguiu ascender socialmente por parte de pai, e aí deu uma condição de classe média baixa pro meu pai, e a minha mãe ascendeu socialmente junto, porque casou com meu pai e ficaram muito tempo juntos. Uhum. Mas aí, meu pai e minha mãe viveram muita instabilidade financeira. Então a gente tinha uma realidade de classe média baixa, quase indo para a pobreza, mas existe o famoso crédito no banco. Então era empréstimo atrás de empréstimo, era cartão pagando cartão, para que se mantesse esse status social de uma classe média baixa. Tá. E você já E sabendo a dessa gente e a condição. gente meio que entendendo isso quando Isso foi é entrando na doido. adolescência, tipo assim: "Porra, mas a gente mora num bairro legal, mas meu pai pega empréstimo atrás de empréstimo, tá sempre faltando alguma coisa". A gente começa a pagar a escola em agosto, Uhum. as parcelas de janeiro, Aham. mas por que que a gente não vai pra escola pública? Porque não, a educação é importante, e aí se virando para conseguir pagar as coisas. Mudou radicalmente a realidade financeira, porque primeiro a gente conseguia pagar melhor as contas, então a gente continuava devendo muito, mas conseguia pagar uma parcela ou outra. E aí quando minha carreira foi se estabilizando mesmo, depois de Chiquititas, quando eu fui fazendo mais de 18 anos, conseguindo outros trabalhos, aí hoje a gente é bem estável, graças a Deus, nesse lugar de classe média. E ajudo bastante várias partes da minha família, enfim, é uma coisa importante para mim, assim. Uhum. Então, conseguiu sair da zona de aparência para conseguir se estabilizar de fato, isso como uma Sim. pessoa de classe média, assim. E também é um assunto muito sério e maduro, né, para uma criança já sacar e estar inserida, mas É, isso acontece, né, dentro da família. eu entendia o que a minha maturidade da época permitia que eu entendesse, né. Sim. Hoje, numa retrospectiva, eu falo: "Olha, é isso". Mas Uhum. na época era tipo: "Mano, não Esquisito isso tenho". aqui, né. Tipo assim, meus amigos: "Ah, Gabriel, você trabalha, você tem salário, você deve ganhar mó dinheiro, você sustenta seus pais". E eu nem tocava nesse assunto, né, tipo, que eu ajudava em Aham. casa, mas era uma piada dos meus amigos, assim. E aí: "Ah, mas vamos sair, vamos em tal lugar", eu: "Pô, mas eu tô sem grana, assim". E aí, tá ligado? "Ah, mas eu Sim. trabalho, eu tenho meu dinheiro". Como é que pode ele estar sem grana, É, né, fica uma Uhum. tá coisa assim. ligado? Tinha muito disso, assim. E vocês sentiam essa cobrança de ter que dar certo? Ah, você é um ator que já fez vários trabalhos, é adolescente, tá construindo uma carreira. Nossa, olha como esse menino atua bem, você tem futuro. Vocês criaram essa expectativa, essa cobrança em vocês de dar certo? Ou então a sociedade impunha isso pra vocês? Ou quando vocês começaram, você Uhum. principalmente muito novo, parece que uma hora você já sentiu que você deu certo e aí você falou: "Preciso de uma pausa agora". Assim, da minha família eu nunca senti isso não, mas você começa a sentir até isso, assim, das pessoas no trabalho, sabe, os executivos começam a falar: "Ah, você não sei o quê, pô, blá-blá-blá". Começa a vir umas informações assim: "Ah, só você e fulano tem esse contrato aqui e tal". Eu acho que quando você tá dentro também de uma produção, você vê quanta gente trabalha, se você for esperto, você começa a ligar os pontos, sabe, falar assim: "Pô, isso aqui é uma coisa séria, muita gente depende disso". São pessoas de vários, níveis sociais e tal, e você é uma engrenagem importante aqui, então você pô, fica ligado, isso é uma coisa séria. Então, assim, rapidamente eu entendi que era
uma coisa importante ali, né? Que muita gente dependia disso. E, inevitavelmente, você vai sentindo esse peso. Não foi uma coisa que... Ih, olha, isso acontece. Eu fui elaborando, entendendo, até o momento que eu fui entendendo e sentindo esse peso e falar, pô, não, peraí, eu preciso eu preciso respirar um pouco, porque isso aqui tá pesado para mim. Eu não tinha essa cobrança externa não, assim, me perguntavam se era realmente isso que eu queria ser, ator, mas chegou num determinado momento ali quando eu estava com 18 anos, que eu me cobrei. Falei: "Meu, será que é isso? Se for, eu tenho um próximo trabalho, que foi o Linha de Passe, com Uhum. Walter Salles e a Daniela Thomas, que eu falei: "Meu, acho que esse é o trabalho para mostrar ali meu amadurecimento e dizer para o mundo que eu posso seguir como ator e que eu dou conta do recado, né, fazendo as coisas, que as pessoas podem, né, contar comigo para os trabalhos, fazer teste e tudo mais, enfim, eu segui minha carreira. Então eu me cobrei, assim, nesse lugar. Foi tudo bem, assim, não foi uma grande questão, mas achei necessário. E eu acho que é isso, uma questão de amadurecimento, né, a gente precisa ter isso, ter esse entendimento da coisa. Sim. Porque para sobreviver disso, né, eu acho que a gente tem que ter clareza do que a gente dá conta ou não. Porque tem muita gente que, né, acha que tem que ser ator ou atriz e não se olha ali muito no espelho para saber se você realmente é bom naquilo ou não. Eu acho isso fundamental. Se olhar no espelho, olhar o seu trabalho e falar, meu, bom, ruim, não Essa tá legal. autopercepção é muito Eu acho importante, né? fundamental. E eu acho que a gente erra em não ter isso. Mas você acha que a gente consegue fazer isso de criança ou é só mais tarde que a Eu gente acho que um tem? pouco mais tarde, É, De criança, acho que não. Acho que a gente tá no game ali, tá no é. jogo, né. Mas mais tarde, quando chega e fala: "Meu". É engraçado, tem uma outra coisa também que eu acho que me ajudou nesse processo. É engraçado, você até falou no início, né, a imprensa me chamava de Macaulay Culkin brasileiro. Eu sempre tive esse espelho também, porque eu via as coisas que estavam acontecendo com ele e tal, não sei o quê, Hum. e meio que era sempre brincadeira. As pessoas falavam: "Ah, ó teu filme aí na TV", você estava passando Esqueceram de Mim e tal, não sei o quê. Então, imagina, nem conheço e tal, mas eu sinto alguma coisa, Uhum. tipo, uma ligação, assim. E aí eu via, né, tudo que aconteceu com ele crescendo, e eu falava assim: "Pô, de repente tem que tomar cuidado, olha as coisas que podem acontecer quando dá errado". Uhum. Você cresce ouvindo essas histórias também, né, de tipo: Uhum. "Ah, fulano Isso de é um tal", fantasma, né? tem esse fantasma do ator mirim que fica Não maluco, tinha que essa cresce noção assim. que pequenos vocês, sei lá, com adolescente ali, você já tinha essa percepção? É porque foi na mesma época, né, imagina, acho que o Esqueceram de Mim é 92, por ali, Sim. eu Uhum. comecei em 91, então era a ligação que eles tinham pra fazer, né, "Ah, um ator mirim que tá fazendo bastante coisa, ah, é o Macaulay Culkin", e aí falavam isso, e aí Macaulay Culkin brasileiro, aí enfim, E as e relações interpessoais de vocês acham que foi afetada por isso? Tipo assim, você ter medo de alguma amizade ou alguma pessoa que você tá se relacionando se aproximar de você por interesse? Um pouco, né. Eu acho que para no modo geral, Nossa, eu ia né, ficar entender perturbadíssima. e às vezes me perguntava, né, para poder entender também o movimento da pessoa, porque é isso, né, o ser humano é louco, é paradoxal e a gente não entende e não sabe o real interesse da pessoa, então, eu acho que é natural a gente, enfim, questionar e se perguntar, faz parte. Você comentou que você fez todas essas novelas e daí você deu uma pausa ali com 12 anos. 14, 14. 14, é. E aí, como é que foi depois? O que aconteceu nessa pausa e como você resolveu se recolocar no mercado e de que maneira? Nesse momento, eu realmente tudo isso, né, meio que foi desembocando, assim, e eu falei, assim, com a minha mãe: "Olha", eu estava fazendo na época um Você Decide, Gente, e Você lembra do Você Decide, Decide? Eu não sei o muito. que que é você Ai, você decide. não, Meu mas Ela Deus, não eu é, sou muito velho. não ela é, não é gente, dessa eu sou mais geração. velha que você, fica calmo, respira. Hum. Que é isso, gente? Tamo Você junto. Decide era o máximo, podia voltar, né? Pô, Era era assim, na frente do tempo, acontecia né. era muito, acontecia ali, você assistia a série, e aí tinha um número de telefone, e você decidia qual Ah, o final ia final. ser a série, entendeu? Qual final Aham. ia ser A aquele episódio. interatividade, ó, já estava ali É, pelo telefone. imagina. Eu reparei, imagina, isso era, sei lá, 2000, 2000, exatamente, 2000. Minha mãe tinha viajado e trazido um CD, olha, só falando de coisa velha. Não, É, Que é eu tô com CD? você, eu tô com tamo junto, não, beleza. se você perguntasse o que que é CD, eu ia embora. Você não brinca comigo. E aí, eu reparei que eu estava mais afim de ouvir esse CD
de trabalhar, né? De estar ali fazendo. E Uhum. isso era inédito para mim nesse sentido, porque fazendo a matemática, por mais que tinham as coisas que eu achava pesado, eu falava assim, tá, mas eu gosto disso, eu quero continuar fazendo isso. E aí eu falei, pô, tava mais afim disso, tal. Ela falou assim, ah, normal, você tá cansado, você fez 10 novelas, 9 novelas em 10 anos. Uma frase da mãe, né? Normal, Descansa um né? Normal, São pouco. você 9 fez. É, novelas. descansa um pouco, quando você sentir saudade, você volta. Só que eu nunca senti saudade. Eu E nunca mais voltou. É tipo dar um tempo no namoro que estava ruim. pois é, Não aí voltou. acabou não voltando. Cara, eu fui viver a vida que as outras pessoas viviam, né. Mas a verdade é que não dá pra você viver exatamente, porque você já tem esse passado, essas coisas, as pessoas te conhecem. Bagagem e tal. Mas tinham algumas coisas básicas que eu podia fazer que eu antes não podia fazer. Eu podia, pegar sol, eu não podia pegar sol por causa É de verdade. continuidade, É. entendeu. Então eu não podia É. fazer isso. Você tá brincando. Eu passei por uma fase de Nunca pensei. experimentação de várias coisas idiotas, assim, nada Tipo, incrível. cortar o cabelo um Exatamente, dia. Não pode. olha só, eu pintei o cabelo de vermelho, eu Nossa. raspei 0 igual o Michael Stipe do R.E.M., também coisa de velho, que era meu ídolo. Também tudo. Enfim, fui fazendo essas coisas, curtindo e tal, vivendo uma vida anônima um pouco, assim, e aí eu passei a usar meu outro sobrenome, meu nome inteiro é Eduardo Caldas Cavalcante de Albuquerque. Eu passei a usar Eduardo Albuquerque, porque Uhum. eu não queria associação com o Eduardo Caldas. Ele estava de férias, É, né? Ele estava em exatamente. pausa. Só que isso foi muito doido, porque eu acabei meio que, sei lá, fazendo uma dissociação, assim, tipo, o Eduardo Caldas virou uma terceira pessoa, assim, sabe? Tipo, eu falava: "Ah, o Eduardo Caldas", assim. E tão louco que com o tempo eu olhava, eu nas novelas, nas reprises, e óbvio que eu sabia que era eu, mas eu não conseguia ver que aquela criança era eu. As pessoas falam sempre assim: "Nossa, você não mudou nada, você é igual". Eu sorrio, mas assim, pra mim é outra pessoa. Só recentemente, porque eu tô agora num momento de olhar pra trás, entender isso tudo e tal, que foi a primeira vez que eu botei uma foto junta de hoje em dia com antigamente, Uhum. eu falei: "Caraca, parece mesmo". Ué, será que sou É a eu? mesma Será que não pessoa. sou eu? Sou É eu? uma loucura, assim, porque você acaba realmente, né, vira uma persona ali, tipo, o Vinícius de Oliveira não é o Vini, sei lá, como é que você na intimidade, é uma outra pessoa, assim, de certa forma. Continuei na área, né, me formei em cinema e passei a trabalhar com roteiro e direção, e aí eu também não queria carregar um pouco dessa bagagem, porque eu ia achar que tipo: "Ah, não, mas tá aqui só porque é ator e tal". Ah, entrou aí O que é uma também. bobagem também, porque assim, É, mas pô, eu poderia. trabalhei esse tempo todo, né, tipo, eu tenho que carregar esse É. esse É que esse sempre vão mérito. pensar algo da gente, né, a gente querendo ou não. Ainda mais vocês que foram expostos a julgamento dos outros desde muito cedo, né, então você Sim. já Sim. tem uma defesa. Eu trabalho nesse lugar, eu não suporto fama. Tô ali porque eu me interesso em fazer aquilo, de contar histórias, de estar junto de uma galera, sabe, desse movimento. Aí você falou não suporto fama, pra vocês era chato a coisa de toda hora parar pra fazer foto, pra falar com as pessoas? O outro já Era. era difícil? Era, eu não gosto até enfim, hoje em dia, não é que eu não gosto, hoje em dia, sei lá, as pessoas me param muito por conta do Central, principalmente. E aí tem um lugar de afeto muito grande, que é muito bonito, quando a pessoa vem e fala, e é sempre num lugar delicado, não é um alvoroço porque você é famoso, não, porque você é um Uhum. artista que entregou um trabalho bonito e Que que tocou a que tocou pessoa. aquela pessoa, então isso é legal. Mas teve um momento ali, enfim, quando era moleque, que tinha, todo esse alvoroço que realmente eu não suportava. E você? É porque criança também tem muito isso, né, as pessoas tocam, aí apertava a bochecha, sabe, esse tipo de Ai, que Te coisa. dão liberdade em um lugar que saco! não tem. É. E às vezes aquilo me assustava, né, de Dava tipo assim: beijo, "Caraca, que é assim, isso e nos tal, eu não ai. conheço essa pessoa". Eu entendo que é complicado, porque você imagina, eu fiquei de 91 até 2000 o tempo inteiro na TV. Foram 9 novelas nesse tempo. Então, assim, você tá o tempo inteiro entrando na casa da pessoa, ela acha que você é parte da família dela. Só que Hã. eu nunca vi essa pessoa na vida. Então ela Aham. chega e você fica meio então assim, eu entendia que, pô, sabe, eu não posso vem com o território, né, é Tá isso no aí, pacote. tá no pacote, mas eu não acordava feliz que isso ia acontecer, entendeu? E às vezes a pessoa quer
quer ser famoso só pra isso, né? Sim, Pra exato. ser Mas eu acho que a experiência inteira, as pessoas têm uma visão glamorizada, elas não imaginam o que é de É tudo verdade, né? recortado. É que as pessoas acham que é entrar no set, 2 minutinhos gravou a cena, aí eu vou pro camarim, minhas toalhas egípcias estão aqui pra secar meu Sim, suor, né? aí eu volto, gravo mais 5 minutos, mais 3 cenas, e acabou o dia, eu volto pra E casa. ganhou A o realidade- jogo que você tava E lá ganhou na o capa. jogo que tava do na A jogo. capa. realidade é que você passa 80% do tempo esperando Aham. o momento que você Exatamente. vai gravar. Verdade é essa. Fica lá esperando. Hoje em dia ainda tem celular, né? Tipo, Aham. rede social e É, tal. você pode perder a vida ali, né, Na no minha época, você TikTok. realmente ficava lá, conversando com as pessoas, desenhando. Não tinha nada pra fazer. E no vocês fato. lembram de alguma história de bastidor assim que vocês gostam muito? Que vocês sim, quando encontram a pessoa que você viveu, vocês se divertem? Vocês têm alguma recordação? Pra mim tem uma coisa ou outra que eu lembro, assim, que seria esse tipo de resposta, de coisas de bastidor e tal. Então, sei lá, eu lembro que eu estava fazendo 4x4 e eu Nossa, lembro eu de amava ver abrir isso. uma porta da sala dos atores, assim, tava tudo escuro, e aí tava a Letícia Spiller e o Marcelo Marcelo. Novaes, que eles estavam começando a namorar e já tinham A fofoca? a fofoquinha e tal, e aí eu abri e falei, ih, é verdade. E fechei. Tem uma coisa ou outra assim, Muito mas bom. o que fica mais pra mim, na verdade, são as coisas que acho que não tem a menor graça, mas, sei lá, a primeira vez que eu comi sushi foi numa novela. Então eu Aham. lembro Isso é muito disso, maravilhoso, sabe? isso De, é Isso é tipo, muito bom. das pessoas ensinando o que era. E eu, será que eu vou comer isso? E comendo, gostando e tal. A primeira vez que eu comi, sei lá, cachorro quente com maionese foi em Felicidade, no bairro Peixoto. Que eu nunca não sabia que maionese podia ir no cachorro quente. Olha que E delícia. você acha que isso não é legal? A Isso é gente saber maravilhoso. isso? Ah, então tá bom, fico feliz. Ai, gente, eu tenho muita história. Eu tenho muita história. Posso se liberar, produção? Cara, você falou de não poder pegar sol. Na hora que você falou, eu lembrei de um carnaval. A gente tava gravando Chiquititas. Ah. Aí emendou carnaval, primeira vez que aconteceu, porque geralmente a gente gravava direto. A gente feliz pra caramba, todas as crianças viajando com a família, etc, etc. Eu cheguei muito queimado. Muito queimado. Caraca. E eu falei, fudeu. Minha mãe, Gabriel, você tá fudido, você tá muito queimado. E eu tô fudido, mãe, eu tô muito queimado. E aí, eu cheguei no set e a galera conseguiu ficar mais queimada que eu. Então a galera se superou. Então, tipo assim, eu tava, mano, pretíssimo, pretíssimo. Eu sou pretinho de pele clara. Eu tava, mano, Aham. tipo, muito mais preto do que eu sou. Você levou bronca por não estar tão queimado? Não, eu... Pô, Gabriel, caralho. E Cadê aí, aí? e aí eu falei, nossa, tô em casa. Porque a galera tava muito mais queimada que eu. Aí a bronca foi geral. Aí chegou no Gabriel, tá vendo? O Gabriel não se queimou. eu não me queimei. E foi maravilhoso. Maravilhoso. Tipo, eu passei a adolescência com muita criança, eu era o mais velho dos meninos. Então a nossa puberdade, assim, que eu já tava, o que eu aprendi sozinho, eu tava aprendendo com os meus amigos, eu ia passando pros meninos. Eu comecei com 13 anos e terminei com 15. E aí o Gui Vieira, por exemplo, começou com 11, 10, 11 e terminou com 12 pra 13. Então eu ensinei muita coisa pros Você já era um meninos. sábio. Eu era eu era o chefe da gangue, entendeu? É muito bom. E aí o Gui fala uma frase horrível que eu vou ter que repetir aqui, que eu Ah. fico muito puto com ele, mas agora eu já absorvi, que ele chega em entrevista e fala, o Gabriel me ensinou a bater E aí eu falo, mano, Guilherme, explica essa porra direito. Fala como... É. Fala como é que foi de verdade. Eu vou aproveitar, então, também vou contar uma dessas. Por favor. Em Malhação Verão, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, Sobre- através do Bruno De Luca, o Patrick Dando nome. Oliveira Olha e isso, o Fabiano pô, Miranda. Patrick, velho. Eu era mais novo um pouco do que eles, né? Inclusive, nessa época, eles rolavam uns bullying e tal, umas coisas assim. E aí eu era, pô, mais novo e a criancinha bonitinha e tal, não sei o quê. E eles já estavam mais crescidinhos, assim. E aí a gente ia na van. Foi também a época que eles estavam ouvindo muito funk e tal, não sei o quê. E eu falei, ah, funk, carioca, legal e tal. E aí tava esse papo, assim, e eu falei, fiquei só ouvindo e tal, não sei o quê. E eu falei, pô, descobri isso. Sacou. Aham. Muito Cara, eu bom. tenho uma história de bronca no Central, porque, enfim, eu não conseguia parar nunca, né? E aí teve uma situação que a gente tava lá no interior do Nordeste e a galera, depois do almoço, foi jogar um futebol na quadra. Eu falei, futebolzinho, lógico, vou jogar. Tô indo eu pro futebol, Vinícius, você não pode. Oi? Você não pode. Mas como não? Vou jogar um futebol, tá todo mundo Futebol, jogando? né? Pô, não, você vai filmar daqui a pouco, pode se machucar, sol a pino, não pode se queimar. Eu falei, não, vou jogar. Não pode, não vai, Ih, não é um vai. marrento. Meu,
acabou o futebol, ninguém jogou, eu não pude jogar. Eu falei, também não vou filmar. Então não vou. Não vou filmar. Como é que. Não vou filmar, por que que eu não posso jogar? Tem que filmar. Posso me divertir, mas tem que trabalhar. Nossa senhora, Mas pra eles quê? pararam o futebol Pra pra eu não você poder nem não ter- jogar, Você E eu- ferrou cara, o rolê Além Você de dos acabou- tudo, outros. todo mundo Exato, ainda todo ficou bolado mundo. com ele. Você acabou com E o aí, futebol. cara, o Walter Salles, Vinícius, senta aqui. Eu puto. Puto, vou embora, não vou filmar, não quero saber. Só porque eu queria jogar futebol. E aí ele veio lá e, cara, deu aquele sacode básico de leve, deu uma bronquinha, aí conversou, não sei o quê. Eu falei, tá Ai, bom, que tá bom. bom. Então eu vou lá voltar Vou a gravar filmar. com a lágrima no rosto. Aí no final do dia, a gente arma um futebol, você joga, tá tudo bem. Falei, então beleza, então tá combinado, vou voltar a jogar. Muito Gente, bom. pelo amor de Deus, deixa eu terminar essa história, porque senão vai ficar no ar. Ah, tá. Porque não, Explica como foi. Ele quer. Agora ele vai pra dar o me passo defender. a passo da Não, tá tranquilo, nota. também vai sair. Bruno De Luca ensina Eduardo Caldas. Também vai sair. Eu tinha, sei lá, uns 14 anos, o Gui tinha uns 11 pra 12. E aí era isso, puberdade. Ah, já ficou com uma menininha? Não, nunca fiquei. Aí a gente ia nas matinês, eu falava, chega assim na menina. Ele chegava, eu já ia falar merda também de novo. Tirou o Tirei o bebê bebê de dele. vários meninos de lá. Mas não foi isso. Eu Ai, ajudei os meninos a Gabriel. ficarem com várias O pessoas. Gabriel, ele é a nota pronta, né? Do site, assim. Uma loucura. E aí a gente chegou nesse papo de sexo, essas coisas. E ele perguntou, mas o que é? O que é p***? Falei, Gui, você nunca percebeu que às vezes seu pau fica duro do Aham. nada, ou que você tá vendo alguma coisa e E- você fica excitado? e E ele ele, reage. já! Acontece Aí com eu- você também. Aí eu, então, Gui, nesse momento... Ele você- naquela solidão, né? Achando um amigo. O que fazer? Aí, então, Gui, nesse momento você tem que se estimular, tem que... Aí eu ensinei pra ele como é que fazia, tipo assim, na mão, no gesto. Gente, vocês têm que entender, levem tudo pro lado metafórico, pelo amor de Oi, Deus. pessoal, a Do gente lado já metafórico. Tá crescidinho, vai. Eu mostrei o gesto para ele, Aham. e aí Ele falei, rapidamente- mas o que acontece depois? Aí eu falei, Gui, você tem que se estimular até sentir um choquinho. Ai, É. que bom. Que lindo. Aí, E aí, no dia, aí, no dia, surpresa, né? aí no dia seguinte ele falou, Gabriel, senti um choquinho, eu senti um choquinho. Isso é maravilhoso, gente. Eu tenho muita história com os meninos assim, mano. Tipo assim, de descobrir a puberdade deles, assim, e aconselhar. E falar muita merda também. E fingir que eu sabia. Às vezes ele fazia umas perguntas que eu não sabia, mas eu não. Isso é assim que funciona. Mas E era isso, muito- isso é natural, né? Porque essas pessoas são seus amigos ali Aham. naquele Cara, momento. isso Acho que... Lógico, rola, Ou né? isso só acontece com a Tormirim, gente. Não. Então, É. beleza. Eu sou mãe, meu filho tem 7. Seus filhos estão com que idade? 11 e 9. Eu revivi um pouco da infância através da infância do meu filho. E aí eu fiquei muito pensando, enquanto a gente conversava, como que foi para você que teve, de repente, uma infância não só por causa do cinema, mas por causa da realidade que você estava inserido, não tão aproveitada, se você teve a oportunidade de reviver um pouco dessa infância através da infância dos seus filhos, se tá rolando isso. Sim, rola, mas é de uma maneira muito diferente, né? Porque a minha infância foi muito na rua, muito Tá. solto. E assim, é completamente diferente do que meus filhos, enfim, e a realidade de outras crianças, né? Então é uma infância nova. Não é que né? necessariamente eu vivi ou que poderia ter vivido, porque também outro caminho, né? O jeito que eu cresci, o jeito que eu fui criado, completamente diferente do que eles estão sendo Foi do hoje zero, em dia. né? Foi do zero. Outra infância. Exato, outra infância. Ah. Mas aproveito, enfim, me divirto. Muito É legal. isso, né? Gente, o que são pais no set de gravação? Vocês já viveram alguma coisa assim de... Ixi. Ou vocês ou outras crianças que tiveram... Do pai dá mais às vezes, trabalho? do pai dar mais trabalho, ou do pai querer forçar o filho a fazer as coisas e ver que o filho não tá afim. Eu acho que, via de regra, os pais dão mais trabalho do que a Sério? criança. Sim, Acho que sim. E acho que, assim, parte da minha carreira ter sido longa e tal, foi porque minha família era muito de boa, assim. Porque eu via muita gente muito talentosa que não ia muito, porque aquilo que eu pais davam falei, trabalho. você fica ali horas e horas com aquelas pessoas, né? Acho que a primeira coisa, mais até do que o talento, assim, óbvio, passando num certo, né? Pô, é você aguentar estar com essas pessoas muito tempo, porque você tá ali fechado. E existe uma bolha de verdade nesse mundo, né? O pessoal tá ali, todo fechado ali, trabalhando junto e tal. Então, a família é primordial nisso. E aí,
muito disso. Muitas crianças que os pais estão, na verdade, eles estão se realizando naquilo, sabe? É o sonho deles mais do que as crianças. Projetaram nas crianças, né? E aí fica sufocando os outros atores e também querendo fazer o trabalho que não é deles, né? Dos diretores. Faz assim, faz assado, forçando ali a criança a fazer. Então isso rola direto. Minha mãe biológica não me acompanhava, né? Depois que eu fiz Central, eu conheci uma pessoa que, enfim, hoje em dia eu considero minha mãe de criação, que ela passou a me acompanhar. Mas o rolê dela dentro do set era sempre tentando me proteger de abusos, de questão de horários, de exploração, tal. Legal. Então ela ficava muito nesse lugar e as coisas não chegavam em mim, mas eu via todo o movimento, mas não a produção não abusava de mim porque ela estava sempre ali, era sempre muito rígida. E claro, isso incomodava muitas vezes as produções, porque se deixar, cara, fazem o que querem sem te consultar, né? Ainda tem isso, que a gente ator tá ali e eles acham que somos bonequinhos manipuláveis ao gosto deles. Até quando a gente é mais velho também. Uhum. Então, essa minha mãe, que é a Ana Paula, ela ia e ficava nesse lugar de proteção, mas incomodava as pessoas. Mas por mim, sim, tudo bem. Era Problema isso, o trabalho deles. dela. Tanto que é o meu trabalho hoje em dia como pai, se eu vou no set de filmagem com os meus filhos. Uhum. Eu acho que, de certa forma, eles até respeitam isso, quando a pessoa, né, tipo, Sim, tá claro. ali Né? cuidando do seu filho, né, nesse Sim. sentido. Sim. Minha mãe me contou há pouco tempo essa história, que chegou numa novela, e aí logo na primeira semana eu ia ter que faltar 2 vezes. Aí ela chegou e falou com o gerente de produção, falou: "Pô, espera aí, na primeira semana a gente vai começar assim?" E aí ele falou assim: "Não, mas é porque a fulana e a cicrana, que eram 2 atrizes que faziam, as mães dela já aceitaram e tal." Ela falou assim: "Eu não sou mãe delas. Tipo, meu filho não vai faltar 2 vezes na primeira semana." E tudo certo, depois do resto da novela foi foi seguindo. Eu acho que tem muito no meio disso também um pouco de, sei lá, pioneirismo mesmo, de quantas pessoas morreram até entender qual cogumelo que dava uma viagem maluca, o que podia comer e o que matava, né. Então, assim, tem muita coisa que as pessoas nem pensaram, assim, e realmente, a criança não pode faltar, pô, a criança tem que estar acompanhada do pai e tal, não sei o quê. Então, também relevo, assim, em alguns momentos isso, porque é aquilo que eu falei, né, é uma compreensão, a gente, como sociedade, ainda está fazendo, entendendo que criança é um indivíduo e Uhum. são pesos diferentes para o adulto, né, então é complexo tudo, assim. A gente ouviu em algum podcast, acho que algumas semanas atrás, a criança estava cansada de trabalhar, aí a mãe falou: "Vamos no banheiro." A filha estava microfonada, aí deu pra ouvir a mãe brigando com a filha no banheiro, tipo assim: "Você vai voltar lá e vai fazer", e nã brigando com a criança. Vai voltar, vai sorrir, vai ficar com um sorriso na cara, não vai reclamar. Ninguém nunca ia saber se não tivesse microfonado. Sim. E aí a criança voltou num clima, tipo, sorridente, como se nada tivesse acontecido. A produção teve que conversar com a mãe: "Pô, a gente ouviu o que você falou no banheiro, a gente tem que entender se dá pra continuar ou não, porque tem que respeitar a criança e etc, etc." Já ouvi falar de muitas histórias assim. Já ouvi falar de criança que perdeu o trabalho por causa da mãe. Já vi mãe sendo expulsa de gravação e não podendo frequentar a gravação Eu já por muito pensando tempo. sendo expulsa, a mãe mala, assim. Mas nunca nesse lugar de cuidar dos direitos. Tá. Acho que isso é muito Sim. importante. Tá. Isso tem que acontecer. Mas era em outro lugar, tipo, mãe problema, Sim. pai problema. Jura? Eu achei Sim, que era de isso tem excesso de bastante cuidado. mesmo. Não, era de Não. tipo, vai, trabalha. Briga entre Ou meu filho tem que aparecer mais. briga entre mães, e aí, tipo, a produção tem que intervir, porque não pode ter briga, já quase saiu no tapa, fofocas de mães pegando diretores pra filho aparecer mais. Tem muita coisa aí no meio, gente. Conta mais. Eu tô soltando, eu tô soltando. Tô olhando pra produção pra ver se a produção me mata. Uma mas letra. Eu vou pegar aqui a filmografia do Gabriel para ver quem fez, Eu e acho. começar a cruzar os dados. Ai, gente, se puxar direitinho, eu acho. Mas vamos pro jogo pra não me comprometer Vamos pro mais, jogo, que eu já me senão- comprometi muito Se hoje. essa mãe é perigosa, ela entra aqui e acaba com o nosso programa. Verdade. Graças a Deus ela gosta de mim. Mais um. Mais mais um uma, hein? fato, mais um Eu vou- Semana que vem eu Não, te mando um DM, dado. DM. Olha aqui. Hum. Eu ia fazer o jogo, mas eu resolvi parar. Porque eu preciso falar sério com você que tá aí do outro lado. Vai dar 5 estrelas ou não vai? Se tá ouvindo pelo Spotify. Tem que dar Vai 5 seguir estrelas. o nosso canal ou não vai? Eu tô fazendo a mãe pentelha do ator Mirim. Pra você seguir, dar like, mandar pelo WhatsApp, ativar o sininho, tem que fazer tudo. A gente já sabe disso há tanto tempo.
Vocês estão parados aí por quê? Eles sempre esquecem, né? Ah, francamente, Sejam é só melhores, né? decepção. Só decepção, gente, pelo amor de Deus. Pra mim deu. Lembrando que é um podcast da Wonder Brasil, a nossa mãe. Sai no Spotify e no canal do Wonder Brasil no YouTube, às 6 da tarde, juntinho. Mudou, não é mais como antigamente, agora é nesse formato de novo. E aí deixa tudo o que a Camila falou. Curtida, comentário, compartilha, 5 estrelas, coraçãozinho, o joinha. Explica pra A gente o gente quadro, vai fazer Camis. um quadro que, como eles já vêm com muita sabedoria, profissão aí estão há 50 anos no mercado, eles vão completar a frase aqui pra gente, com o conselho, tá? Vamos trabalhar no conselho, porque a gente tá com pessoas que estão vivendo aí já há um tempo muito mais experientes que a gente. Eu começo, Te então. incluo nessa. Vai. Toda criança num set de gravação vai ser... Eu, como mãe mimada. Vai ser bem cuidada. Tá vendo? Se Deus Amparada. quiser. Vai ser explorado. Vai ser... Vamos falar a verdade? Vai ser explorado. Vai ser explorado. Ele veio com verdade. Hum. Se eu pudesse fazer algo diferente, seria. Eu voltaria no tempo, Hum. não para dar um conselho pro meu eu pequeno, quando eu fui fazer a primeira novela, mas para trazer um pouco mais da malandragem que eu tenho hoje em dia no set de filmagem, que é entender o movimento do trabalho das pessoas, principalmente da direção, que às vezes não te favorece, sabe? Te Uhum. dirigir e você tem que ficar muito esperto para você não ficar perdido, não saber o que você tá fazendo. Olha. Cara, eu acho que por via de regra eu ia fazer tudo diferente, porque... se você tem essa oportunidade de fazer diferente, peraí, eu ia ter consciência do que eu fiz antes. Eu vou dizer que sim, pra Tá, deixar então mais nesse fácil. multiverso eu ia fazer tudo diferente, porque Vai poder ter inovar. outras vivências. Né? Eu Tá. não teria me exposto tanto aqui no podcast como eu tenho me exposto nessas 2 temporadas. Eu acho que era Amor, uma isso- pessoa com muito menos medo de cancelamento. Não vai mudar, tá, meu anjo? Vai continuar assim, para dessa utopia. Tá bom. Mães e pais de atores mirins, por gentileza. Melhor, hein? Muito bom. E você? Escutem seus filhos, né? Filhas. Eu adoro que é o anjinho e o diabinho. Melhor, hein? Nunca deixe pra depois. O que pode fazer agora? Foi Só seguiu. Não vamos mexer no que tá bonito, né? clichê, tem um motivo por ele ser clichê, né? É. Nesse sentido, os arrependimentos e tal. Acho que é difícil, é cruel falar isso, né? Pra uma criança, assim. Fazer as coisas que você quer fazer naquele momento e tal. Mas é muito difícil, porque você não sabe meio, quando você é criança, né? O seu lugar, as coisas que você pode falar, o que você não pode falar, o que você pode fazer ou não pode fazer. Mas acho que nesse lugar, assim, de tipo, faça as coisas que você sente vontade de fazer. Parece fácil, mas não é. Atuar. As pessoas acham que é fácil. Que é Eu muito falo fácil. por mim que eu já, quando eu era criança, achava que eu era da atuação. Eu estudei escola de freira, né? E o teatro era sempre uma causa muito bonita. E aí me convidaram para ser a mãe natureza. Que era uma roupa horrível, marrom, um vestidão, um camisão com folhas coladas. E eu tinha que só falar, sei lá, respeitem os animais. Era uma coisa assim, amem o planeta e respeitem os animais. E aí era o final, eu fechava a peça. Aí eu andei até lá na frente e eu fiquei assim. E a professora embaixo. Meus animais. E aí fechou a cortina. Foi dificílimo pra mim, esse meu único papel. Eu tenho uma história assim também. Antes de eu fazer Chiquititas, o Hum. único ano da escola que eu tive aula obrigatória de teatro foi no 5º ano. E aí era super divertido, a gente ia se divertir, fazia as paradas, nananana. Chegou no final do ano e falaram, Gabriel, a diretora quer conversar com você. Falei, ferrou, o que eu fiz? O que descobriram que eu fiz? Uhum. No 5º ano, muito novinho. O 5º ano você deve ter o quê? Uns 10, 9 anos? É. Por aí, não tenho certeza. Eles falaram, não, o professor gostou muito da sua desenvoltura na aula de teatro, a gente vai fazer uma peça do Proerd contra as drogas, a gente quer te chamar para ser o apresentador, algumas pessoas vão ser escaladas também, e vai lá fazer. E aí eu fiz. Mas eu fiquei muito nervoso. Foi minha primeira experiência com atuação. Isso eu apago da minha mente por muito tempo, porque eu geralmente penso minha carreira a partir de Chiquititas, mas eu esqueço que eu tive isso antes da aula de teatro, do Proerd. Pra você ver, menina. Pra você ver, Proerd. A Leila chocada. Produção chocada. E aí foi a minha primeira experiência como ator. Numa peça de teatro eu fiquei super nervoso, quase não consegui falar. Tá vendo? Eu podia ter tentado mais uma vez. Podia. Né? E Eu não essa sou coisa mais do mirim. atuar quando a gente é criança, né? Primeiro que a gente, enfim, os métodos
são infinitos, né? Primeiro que a gente ainda não tem essa relação com os metros, não tem esse conhecimento nem esse E aprofundamento. nem tem como exigir, né? É intuitivo, né? Exatamente. E as direções, cada uma é diferente. Então, é muito difícil você falar a criança entender o movimento do trabalho que ela tem que fazer, sei lá, a leitura da cena. Então, todo mundo acha, só chega lá na câmera e dá o texto. Não, tem Uma vez todo um eu processo. conversei com outro ator mirim e ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou assim: ator mirim não é ator, porque você não tem ainda a vivência para entender o que você está fazendo. Você está fazendo intuitivamente, assim. Uhum. Então essa denominação só deveria ser dada para, tudo bem que tem o mirim ali, né? Mas que é outra coisa, o que deveria ser outra coisa ali, até para não ter essa carga na criança. Achei Sim. interessante. Faz Faz sentido. sentido. O que mais atrapalha uma criança prodígio é? Os pais. Eu acho que é a fama, o lugar que colocam essa criança, sabe? E que a criança acredita que tá nesse lugar e que isso é a coisa mais importante da vida dela. E que é um lugar volátil, né? Exatamente, que ela não entende isso. Ela não entende que tá nesse lugar de volatilidade, de fragilidade profunda, porque uma hora você tá lá e depois, quando você tá em cima, a queda é bem desgraçada, né? Então a criança não entende isso. Então eu acho que esse lugar atrapalha bastante. Eu acho que o pior ainda não é nem, tipo, a criança não sabe. Eu acho que se é uma criança prodígio, acho que meio que ninguém sabe, né, porque é prodígio, é uma coisa ali nova ali naquilo. Então, assim, você não tem material de referência para você, né, saber como Sim. você vai lidar com essa pessoa que tem, métricas diferentes para ser lidada, assim, né. Uma criança que está fazendo coisas que outras crianças não estão fazendo e que os adultos não fizeram quando eram crianças. Então qual é a régua que é usada? Isso eu acho muito muito difícil de entender, tipo assim, qual a melhor forma. Eu acho que a melhor forma é a gente ouvir, as pessoas que, como a gente está fazendo aqui, que passaram por isso. Acho que cada experiência é diferente, né, de pessoa para pessoa, mas talvez ouvindo um pouco isso, tem algum caminho aí para ser trilhado, sabendo o que você deve fazer ou não fazer, para que essa criança prodígio possa atingir o potencial dela de uma forma sustentável e saudável para ela. Uma coisa que pode traumatizar um ator mirim é... Texto ruim. Até hoje a gente não lembra das falas horríveis que a gente tinha que dar, quando não eram truncadas. Eu acho Isso que traumatiza qualquer ator. É só na infância, não. Exatamente. Mas eu acho que é a falta de sensibilidade da direção, né? É. Que chega numa criança e fala: você é horrível, você vai ficar trancado ali até decorar o texto. É. Cara, isso não existe, né? Não existe. Ou você volta ali no momento que você estudou teatro, faz jogos teatrais minimamente com a criança, faz um jogo ali mais voltado para o olhar da criança e assim a criança vai conseguir entender melhor o que ela tá fazendo ali. Ou então não chama para trabalhar, bicho. Se você não tem essa dinâmica com criança, É isso que eu ia falar, não cara. Tipo chama, assim, meu. zero problema você ser um diretor que não sabe lidar com criança. É. Só não trabalha com Exato. criança, sabe? Seja honesto, né? Fala, cara, Seja não sei honesto. trabalhar, não vou trabalhar. Se tem alguém que pode dirigir, tem alguém que pode acompanhar essa criança e eu falo pra pessoa e a Aham. pessoa vai lá e lida com a criança. Pega um especialista ali, alguém focado Exatamente. nisso. Porque é isso, eu tive diretores no SBT que eram maravilhosos. Ai, que sorte, hein? A direção deles era muito generosa com as crianças. Ele sabia dirigir, sabia lidar, sabia transformar o set em um lugar. A hora de conversa, a hora de conversa, a hora da seriedade, a hora da seriedade. Tem uma entrevista do Yudi que é maravilhosa, que ele fala que o Silvio Santos ia muito no camarim dele pra conversar do Bom Dia e Companhia com a Priscila. Ele estava ali conversando sobre várias coisas, adolescência, escola, essas coisas. Mas a hora que ele falava, vamos falar de trabalho, todo mundo entendia. Então, essa condução, sabe? Saber o momento de trabalhar, o momento de se divertir. Um diretor que trabalha com uma galera infanto-juvenil precisa ter esse tato. Sim, Precisa. total. Tive sorte que nas minhas 3 primeiras novelas eu tinha uma preparadora de elenco que ficava comigo e com as outras 2 crianças que faziam a Ah, novela. perfeito. Então, assim, tinha os diretores, mas ela passava o texto antes, fazia toda a preparação para poder chegar lá. E essa foi a minha escola, porque eu não tinha feito curso nem nada, né? Então essas 3 primeiras novelas eu fiz com ela e depois as outras 5 eu fiz sozinho. Só fui entender o que era quando cresci. O trabalho dentro do audiovisual. Fui entender que não, como a gente já falou aqui, que não é essa maravilha toda. É mais um trabalho, é mais um processo e que me interessa estar ali, me interessa. Mas por quê? Porque, enfim, tem coisas que eu quero mostrar que através desse lugar eu consigo entender essa experiência, o que é fazer audiovisual, principalmente no Brasil, que também
é uma outra coisa, né? Uma coisa mais específica. O que vocês estão fazendo agora pra gente já se encaminhar pro final? Trabalhos que vocês estão fazendo agora, gravando, ou coisas pra lançar, como ator, como produtores, como diretores. O que vocês têm pra contar de novidade pra gente? Cara, eu acabei de lançar a segunda temporada de uma série na Max, que chama Um Dia Qualquer, lançou esse mês. Vou lançar uma outra série que eu faço uma participação que chama Os Quatro da Candelária, na Netflix. Sim. O Que é João um- Fernandes fez isso com você? Não sei se ele fez comigo, ele pode estar no elenco, mas Tá. que vai lançar agora, final do mês, na Netflix, que é bem bacana. Tô filmando uma outra série que chama Tremembé. E tem 3 Legal. filmes para lançar ano que vem também. Bom, Maravilhoso. vocês Enfim, não tá, param, né? tamo aí nessa. Axé, axé. Obrigado. Bom Nessa ver batalha. ator trabalhando bastante. Fico E feliz. paralelo a isso, tô com um roteiro que eu quero dirigir, tentando, enfim, encontrar uma parceria no mercado para, enfim, engrenar aí na coisa da direção, né? Muito bom. Longa-metragem. Eu falei mais cedo que eu estava agora no momento olhando para essa experiência toda, né? Eu desde o ano passado estou fazendo um projeto que eu entrevistei até hoje mais de 65 ex-atores mirins dos anos 70, 80, 90 e 2000, Vinícius incluído, óbvio. Que legal. Depois vamos conversar, inclusive. Por favor. Sobre o que significou para eles ter sido exposto a tanta responsabilidade, expectativa e exposição de uma idade tão cedo, né? E é um guarda-chuva de projetos, na verdade. Fazer um podcast, um documentário, um livro. E, por último, pretendo fazer, inspirado nesses depoimentos, vou escrever um monólogo de teatro que vai ser a minha volta à atuação depois de 25 anos, né? Não sei se vai ser Ah, Que daqui uns 2 anos, tudo. mais ou menos, inspirado nisso tudo. E eu chamo o projeto de Atormentados. E desde que eu voltei aqui para o Brasil ano passado, é o que eu tenho feito, mergulhado nisso, tem sido incrível, uma terapia coletiva e a céu aberto, muito interessante de trocar essa ideia com as pessoas, ver que foi muito importante assim para mim ver que tipo, nossa, outras pessoas passaram por isso também, sabe? Não foi só comigo e tal. E acho que é um trabalho muito importante porque ainda mais hoje em dia, com a questão das crianças influencers e tal, é uma coisa que democratizou, né? Uau. babados. Muita gente está passando por isso, tendo a sua imagem explorada de alguma forma e sem aquilo que eu falei, assim, sem ter ideia do das coisas boas e ruins que isso pode vir. Então, eu espero que de alguma forma isso seja um bom material bibliográfico aí para Isso para os novas pais famílias. é muito importante. Sim. Essa Muito. questão dos influenciadores é pior ainda, Não, e né? até não precisa nem ser influenciador, assim. Eu fico vendo o meu caso, que tem filho. No começo, assim, logo que ele nasceu, eu era aquela mãe que postava foto do filho com o coração na cara. Aí depois eu comecei a postar ele sem muito entender para onde estava indo aquilo. Quando ele fez uns 5, eu fiquei já tipo: "O que que eu tô fazendo? O que eu tô retratando o dia dele aqui? O que interessa para os outros? Será que ele vai Uhum. gostar?". E aí eu parei, assim, eu põe uma coisa ou outra, sei lá, uma foto para aniversário, uma coisa assim. Esse dia a dia que antes eu mostrava ele cuidando dos bichos da casa, e ele na apresentação da escola, e ele, né, foi uma coisa que eu falei: "Não", e aí ocultei um monte de Uhum. foto que eu tinha postado, tirei um monte de destaque que eu tinha dele, de, sei lá, 3, 4 anos pra cá. A gente teve muita informação a respeito disso, nova, que me fez mudar de ideia Sim. totalmente a respeito disso. Então acho que é um trabalho mega importante. Não, e tem nichos familiares de influenciadores e youtubers que a família para de trabalhar para gerenciar a carreira de crianças de 4, 5, 6 É. anos, porque o Sim. arrimo familiar, no final das contas, é a criança de 4, 5 anos, com milhões de visualizações, brincando, se divertindo, abrindo presentes, mas que é um trabalho que tá. E a escolha desse ser humano, né? Não tem escolha. Sim, e esse recorte que você botou aí é até simpático, né? Tem umas coisas trash, assim, Tem. de sexualização do corpo infantil séria que é feita, A gente tem assim, vários exemplos aí. o buraco Bullying. é pesadíssimo, assim. Então, assim, eu acho que é um monstro ainda maior, mais complexo, que talvez essa nossa experiência possa ajudar um pouco a Com certeza. entender o que isso aí vai ser, porque os efeitos disso aí a gente vai ver muito mais à frente, né? As pessoas estão vivendo isso agora, está Sim. começando e desenvolvendo agora.
Então é complicadíssimo. E é nesse clima gostoso. Delícia, né, esse, gente? esse assunto pra cima Leve. que a gente Mas teve. importante, né? Não, É muito importantíssimo, legal a gente ter fundamental. falado É sobre isso. importante. E foi uma delícia conhecer vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito legal conversar com vocês três. Eu tava aqui, vários momentos eu não conseguia me segurar, porque eu tava, tipo, Ai, meus muitas amigos. coisas que a gente viveu, assim. Ai, sabe? gente, né? Rodinha de brothers. Obrigada, gente. Lembrando que é um podcast da Wonder Brasil. Sai episódio novo todas as terças-feiras, às 6 da tarde, primeiro no Spotify e no canal da Wonder Brasil, depois na plataforma de áudio que você preferir. Faça todas as interações possíveis, curtir, comentar, dá um coração, 5 estrelas, joga no grupo do Zap, joga em todos os grupos que você puder, porque se você quer uma terceira temporada, vai depender disso. Né, Depende Production? de você. Depende de você. A gente tá nas suas mãos. Um beijo e muito Beijo, obrigado tchau, por tchau. vocês Ah, virem, coraçãozinho, gente. hein? Como é que é que Cada você um escolhe ensinou? o seu. Ah, vou fazer Fiz o... assim. Eu vou no prático. Ok. Eu vou no Isso preguiçoso aqui, aqui. pô, isso aqui tá dando certo. Esse Por que tá mudar, há gente? anos, É fácil. tá aí. Tem esse daqui esse é, também. usa os Pô, que preços. isso? Ai, eu amo esse! Ah, esse é Dragon Ball Z, não é? Dragon Ball Z. É, isso aí. fusão. E aí, tem aqui também. Nossa. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Da Wondery, esse é o Amor na Influência. Apresentação, Camila Frender e Gabriel Santana. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marsha Lewis. A produção é da Pod 360. Produtor executivo, Marcos Cherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão. Direção de conteúdo, Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Laiane AG. Produtora de casting, Raquel Alves. Roteiro, Leila Germano. Assistente de roteiro, Sven Biller. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Vídeo e edição, Chuchu Kamei, Daniel Cardoso e Guilherme Dias. Edição e engenharia de som, Tamires Pistorese. Stylish, Rafael Menezes. Maquiagem, Heitor. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Pod 360 em São Paulo. Eu aprendi esse coração, amigo. É tão difícil. Eu chamo de coração de jovem. É. Mas qual o problema disso aqui, cara? Tava funcionando tão bem. Por que Esse que... que é o mini, que eu acho É tão verdade, bonitinho, esse é ó, o mais tum, fofo. tum, né? Ah, é que é meio... Eu tentei ser Gen Z, mas eu não consegui. Assim, qual ó, que é o vamos nome? fazer o tutorial? Põe assim, não, começa assim, ó. Vai, Gisele Bündchen, anos 90, que era só foto assim. Pegou aqui? Pegou. Virou. É? Caiu. Aí, ó, se tem qualquer Eu problema sempre fiz de... ao contrário. Ah, eu fazia assim também. né? Ah, bom. Ih, tem... Bom, Nossa, assim faz é bem do mais jeito que fácil. você achar melhor. Não, eu prefiro assim, mais fácil. Esse é o quê? Mas se passou. Esse é o cansado. Esse é o cansar, esse é pra mim. Eu vou terminando a gravação, eu tô aqui assim, ó. Gabriel, no final, ele olha pra mim assim, e aí, o que você acha?